E olha só, gente, nós estamos aqui ao vivaço e recebendo no estúdio o pneumologista e médico do sono, Dr. Antônio Sérgio Andrade, vai nos explicar. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Jaqueline. Boa tarde, telespectador da TV Atalaia. Um prazer estar aqui. Pois é. Doutor, me fala aí, muita gente passou o carnaval, curtiu, a noite de carnaval foi especial, mas hoje, né, a gente está aqui para falar das pessoas que não conseguiram aí ainda recuperar o sono. Tem muita gente que está aí com sono desregulado, que não está sentindo que dormiu, mas não descansou. Por que tudo isso? Bem, a dormir pouco, né, a privação de sono, né, leva a consequência orgânica no seu organismo. Então a pessoa tem falta de energia, ansiedade, falta de disposição, mau humor, né, irritabilidade. Então o sono leva a todas essas complicações de forma imediata. Né, de forma imediata. Então aquela pessoa que dorme mal, no dia seguinte ele tem repercussões. Sim. Então a pessoa que diz assim, eu durmo mal. E como é o seu dia? Não, meu dia é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Então as pessoas... Tem gente que dorme bastante, mas que sente que não foi o suficiente para recuperar o sono. É como se não tivesse dormido. Se a pessoa acorda com sono não satisfeito, acorda cansado, irritado, mal-humorado, ele não dormiu bem. Sim. Muitas vezes ele pode ter até uma quantidade adequada de sono, mas aquele sono não reparador. Tem pessoas, tem doenças que a pessoa dorme muito, mas ele não dorme suficiente bem. Então tem uma doença muito comum chamada apneia do sono. Sim. A pessoa dorme bem, bem quer dizer, uma quantidade de sono, mas ele acorda sonolento, ele acorda cansado, ele acorda mal-humorado, ele cochila nos locais fáceis. Sim. Sentou, dirigir, alguma atividade que não exija muita atenção, ele cochila. Mas ele teve uma quantidade boa de sono, de duração, não de qualidade. Não, qualidade do sono, que existe essa diferença, não é? Diferença, né? A gente tem que saber que, por mais que a gente durma o máximo, mas se não dormir bem, você não vai ter uma qualidade de sono boa, você vai ter também todos os problemas que teria se você não tivesse dormido, né? Isso acontece com quem tem a apneia do sono. Ele tem uma quantidade de sono, uma quantidade de cama bem, mas ele acorda cansado do outro dia, irritado, mal-humorado. Agora tem uma coisa que é muito comum na sociedade moderna, a gente tem observado e as estatísticas mostram isso, são as pessoas que têm dormido cada vez menos. Sim, sim. Então nós costumamos dizer que nós temos a sociedade privada de sono. Sim. Então você vai ver pessoas assim, que chega, eu vim aqui para passar uma vitamina, por isso, por aquilo, porque eu durmo mal, eu estou sonolento, acordo cansado, eu estou com déficit de atenção, etc. Aí você pergunta, você dorme que horas? O cara vai dormir meia-noite, 1h, acorda às 5 da manhã. Então esse acúmulo de horas mal dormidas leva a repercussões. Sim. Doutor, é importante também a gente falar, né, da questão da faixa etária. Tem um período que é ideal para cada idade de sono? O que é que a gente precisa, né? Normalmente a gente ouve falar que 6 horas de sono seria o ideal, mas não para todas as pessoas, não é? Faixa etária depende. Um recém-nascido dorme 20 horas. Então, o bebê dorme 20 horas. A mãe, você vê, a mãe em qualquer lugar está com o bebê dormindo, né? Sim. Dormindo no carrinho, dentro do ônibus, então isso é comum. Então a faixa etária depende, a quantidade de sono depende da faixa etária. Certo. Então, por exemplo, uma criança recém-nascida, ele dorme 18, 20 horas. Né? Um recém-nascido, você vê, todo mundo acha normal, né? Todo mundo acha normal, a criancinha está dormindo, né? Mas se a pessoa, um adulto, está dormindo 20 horas por dia, não é normal. Não é normal, é verdade. Né? Uma fase muito importante de dormir mais é a fase da adolescência. O adolescente precisa dormir muito. Precisa dormir 12 horas de sono até 10, 12 horas até. Então, adolescente é uma fase. Existe no ano passado a Sociedade Brasileira do Sono, há 2 anos atrás, tomou uma iniciativa. Isso na Europa, nos Estados Unidos já está acontecendo. De a aula não começar às 7 horas da manhã, começar às 8 horas da manhã. Porque essa aula que começa às 7, o adolescente, é uma aula perdida, ele não aprende nada. Sim. Então, no adolescente,
E a adolescente precisa de mais sono. 8 horas de sono é pouco. Então precisa de 10 horas de sono. Então vai mudando. Então na adolescente já essa quantidade precisa de mais sono do que o adulto. Sim. O adulto, não existe uma taxa normal, mas o ideal é que a pessoa durma em torno de 7 a 8 horas. Certo. É o ideal. Ah, mas eu conheço uma pessoa que dorme 5 horas, ele diz que já vive é bem. Suficiente. Tem pessoas chamadas dormidores curtos, que dormem menos 5 horas e ele está bem. E que se sente bem. E tem pessoas que são dormidores longos. Olha, com 7 horas é pouco para mim, eu tenho que dormir 9. Então varia muito. Bastante, né? Mas de forma geral, para uma pessoa adulta, o ideal é que a pessoa durma 7, 8 horas por noite. Certo. E aí quem perdeu noite no carnaval? Pós-carnaval tá aí, as pessoas estão voltando à rotina, ao trabalho, mas ainda se sente, né? É como se não tivesse pago todo o período de sono que foi perdido durante as noites. Quem já perdeu sua noite, né? Noite mal dormida já perdeu, né? Mas você tem que recuperar, dormir mais, né? E depois compensar. Existe uma certa compensação nesse caso, né? Você vai ter que dormir mais. Geralmente as pessoas compensam, né? A não ser que a pessoa tem outras atividades, sim, né? Mas geralmente o organismo pede, né? A pessoa tem que dormir mais, a pessoa dormir. A partir do momento que você está normal, sentindo que está com vigor, com toda... Né? Não tá. Verdade. Doutor, também tem uma outra questão, né? Tem gente que se perder à noite, durante o dia, por mais que durma muito mais horas, acaba não sentindo o mesmo, né, como se tivesse descansado do mesmo jeito que se tivesse dormido à noite. E por que isso acontece? O horário, ele interfere? Não entendi essa pergunta. Tem gente que perde a noite e aí dorme durante o dia. Durante o dia dorme mais horas, mas sente como se estivesse ainda com sono. É porque, repare bem... O horário, ele interfere? É porque, repare bem, o sono da noite é diferente do dia, né? Então, a pessoa que trabalha à noite, um vigilante, ele perde a noite. Aí você pergunta, você dorme quantas horas por dia? Ele trabalhou a noite toda, ele ficou acordado. Sim. Não, eu durmo 4 horas por dia. E na sua casa de noite? Eu durmo 7, 8. Então as pessoas que trabalham à noite, sim, eles não dormem suficientemente pelo dia. Sim. A quantidade de sono, geralmente eles dormem muito pouco. Tem vários ambientes, tem várias situações que contribuem. É a luminosidade, é um barulho dentro de casa, ele chegou em casa, tomou café preto, e o café mexe com sono. Sim. Então, se ele consegue perder a noite, ele dormir 7 horas, 8 horas, ele recupera. Mas muitas vezes ele não faz isso. Ele dorme muito pouco. Se observar as pessoas que trabalham em turno, eu observo muito isso, pergunto muito isso, eles dormem muito pouco no dia seguinte. Certo. Isso aí repercute tudo, várias repercussões. Tá. Doutor, nós temos algumas imagens também para mostrar posições. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Vamos começar mostrando aí o tipo de posição correta, né? Nós temos algumas imagens que exemplificam como a gente pode usar, por exemplo, o travesseiro, né? O travesseiro você tem que botar no, vamos dizer assim, não pode ser um travesseiro alto, né? Para você não esticar o pescoço, né? Porque você vai esticar o pescoço, ele vai dar torcicolo, alguma dor muscular. Então tem que ser de meio termo, que você não seja nem alto nem baixo, né? Mas sim, confortável, né? Sim, sim. É a mesma coisa que retifica a coluna. O ideal é que a coluna esteja retificada, não fletida, né? Certo. Então aquelas setas verdes seria mais fisiológico, né? Perfeito. Mais fisiológico, a posição mais de dormir. Certo. Vamos a mais uma imagem. Essa posição aí. Veja, a posição que você, por exemplo, evitar, por exemplo, tracionar o pescoço, né? Muitas vezes você pode colocar alguma coisa dentro das pernas para ficar mais confortável, né? Sim. Então as de cima, superiores... Você tá legal, é ideal que a gente coloque esse travesseiro ou não é necessário? Depende muito de cada um, né? Depende de cada um, não tem uma recomendação, né? Mais então, uma imagem. Aquelas imagens superiores, já está tracionando muito o pescoço, pode levar a dor no dia seguinte, né? Pode incomodar no dia seguinte, essa imagem aí.
Veja bem, a imagem, né, essa de baixo, né, é mais confortável. O pescoço está bem horizontalizado, né? A pessoa botou alguma coisa atrás, embaixo do joelho, né? Pode ser feito isso sem problema nenhum. Bacana. E essa imagem aí, né? Uma outra imagem. A mesma coisa, ele botou alguma coisa ao lado, né, do tórax, do abdômen, né? Para dar mais conforto, né? Sim. Dormir para arriba para baixo não seria adequado, seria mais lateral, né? Dormir uma lateralidade, né? Ou então um pouco inclinado, né? Perfeito. Doutor, eu gostaria de saber também quando é que a gente deve procurar um médico especialista em sono. Pois é, veja bem, toda pessoa tem que procurar um médico generalista, né? Sim. A partir do momento que o médico generalista não consegue resolver aquele problema, muitas vezes o meu médico é indicado, né? Isso aí Então, bem, toda vez que a pessoa tem um sono, que você não é feliz com o seu sono, né? Sim. E você não conseguiu uma solução para aquele problema, você tem que procurar. Né? Perfeito. Lembrar que muitas pessoas dormem mal por distúrbio de ansiedade, muitas vezes por depressão. Então, muitas vezes a pessoa que é deprimida, uma grande queixa que ele chega é não dormir. É verdade. Então, muitas vezes não é o médico de sono, muitas vezes tem que ser um psiquiatra, né? Então tem situações específicas, né? Perfeito. Doutor, quero agradecer a presença do senhor aqui em nosso programa. Muito obrigada, tá bom? Esse foi o nosso quadro Entrevista. Considerações finais? Esse convite, estou à disposição para qualquer outra oportunidade. Maravilha. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele conselho para você, viu? Quem dorme bem produz mais.